Eu sei que é chato, mas de verdade eu gostaria muito que vocês viessem aqui pra frente. Uma, para não ter que forçar muito a voz, e aí isso vai ser um ato de compaixão de vocês para comigo. E segundo, porque eu vou escrever na lousa. Vai ter gráfico, mapa. Oi? Mapa, vai ter mapa. Então, tudo aquilo que eu fiz no PowerPoint, ou quase tudo, eu vou tentar reproduzir o máximo aqui. Então, eu preciso que vocês estejam mais próximos para vocês enxergarem. Eu tinha um professor que ele falava que a distância do aluno para o professor ela equiparava o grau de interesse do aluno pela aula. Eu não vou falar isso. Não, mas eu não entendo que todo caso seja assim, mas de qualquer forma pode refletir a uma verdade. A gente vai começar hoje então um módulo, a gente vai começar o ano no Bosque aqui da EBD depois do Carnaval. Então a gente vai começar um módulo aqui, que a gente tem 4 módulos normalmente por ano. Esse aqui é um módulo onde a gente vai estudar um livro da Bíblia. E a gente vai estudar o livro de Juízes. Então ano passado a gente viu o livro de 1 João, é um livro do Novo Testamento, e dessa vez a gente vai passar por um livro do Antigo Testamento. E a gente vai ver o quanto Juízes, esse livro, tem a ver com a nossa vida hoje, mesmo tantos anos após ele ter acontecido. Por que Juízes recebe o título de Juízes? Como não tem, eu vou poder interagir com vocês hoje. Por quê? Israel era governado por juízes. Isso. A maior parte desse livro, então, a gente vai ver que é o recheio da bolacha ali, é um trecho bem grande, onde fala de 12 juízes que estavam ali e governaram Israel durante um período. A gente vai ver a diferença do livro de Juízes para o período de Juízes também. Então ele carrega esse nome, Juízes, Shofetim, no hebraico, baseado principalmente no capítulo 2, versículo 16. Então se você olhar na sua Bíblia, possivelmente o livro ele destaca pessoas, homens e uma mulher, que eles exerceram a teocracia, eles exerceram o governo de Deus durante o período que a gente chama de Juízes. O capítulo 2, versículo 16 diz assim: então o Senhor levantou juízes, levantou Shofetim, que libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Então o título do livro, a gente vai ver que esse título, a palavra juízes não é uma palavra tão boa, ela poderia ser melhor traduzida, mas essa palavra, ela retrata esse grupo de homens e uma mulher que governaram, que lideraram Israel durante esse tempo. Agora, quanto à data, a gente vai dividir a data em algumas partes. A gente vai pensar agora um pouquinho sobre a data, quando o livro foi composto, quando o livro foi escrito, quando possivelmente um autor compilou várias histórias, compilou várias coisas e aí transformou isso num livro. E para a gente tentar identificar a autoria desse livro, a data da autoria não é muito fácil. Mas o livro de Juízes apresenta algumas informações que nos ajudam a pelo menos ter uma faixa de tempo, onde fala assim, olha, é seguro dizer que nesse período, daqui até aqui, o livro foi escrito. A primeira coisa que a gente pode encontrar, que vai indicar a data da composição, é que a gente vai entender que esse autor, essa pessoa que escreveu, ela não viveu nos tempos de Juízes. A pessoa que escreveu, ela não estava naquele tempo então, ela não conviveu com aquelas histórias, ela não participou daquelas histórias. Como a gente pode saber disso? Porque 6 vezes no livro, o autor disse, até os dias de hoje. Então, os filisteus vivem naquela região até os dias de hoje. Então aquele lugar se chama esse lugar até os dias de hoje. Então essas expressões mostram que aquele autor, a pessoa que estava escrevendo o livro, ela fala, olha, aquilo aconteceu lá e aquilo que aconteceu lá até a data presente continua da mesma forma. Então, se você quiser anotar, mas eu vou passar depois, acho que alguma coisa melhor para vocês complementarem aqui, mas o versículo 21 do capítulo 1, versículo 26 e vários outros apresentam isso. A segunda maneira, então a gente viu que não foi no tempo de Juízes, foi possivelmente depois, não dá para ser antes, né?
A pessoa escreveu o livro depois dessa época de Juízes. A segunda informação que a gente tem é aquela expressãozinha que a gente conhece, que é uma expressão que repete várias vezes, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Aí cada um fazia o que queria, e aí tem várias versões dessa expressão que ele usa. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ou seja, nos dias que o autor está escrevendo, tinha rei. Olha, hoje tem rei. Naquela época não tinha rei. Então essa expressão, ela delimita um pouquinho mais essa composição desde o início da monarquia, ou seja, no início ali de Saul, da época que começou a existir rei em Israel, até a época de Roboão. Por que até a época de Roboão? Porque não é citado a divisão Israel e Judá. A gente não percebe no livro em nenhum momento o autor fazendo algum tipo de referência que existia essa divisão. Então, de Saul, no início da monarquia, até antes da divisão das 12 tribos de Israel. Então a gente já delimitou um pouquinho. Depois da época dos juízes, agora nesse período do início da monarquia até Roboão. E pra gente diminuir um pouquinho mais, afunilar um pouquinho mais essa distância, tem uma outra expressão que está no versículo 21 do capítulo 1, que diz que Jerusalém estava em posse dos jebuseus. Então se você olhar o capítulo, está dizendo que... deixa eu ver se está gravando no celular, não vou conseguir usar aqui. Mas quem pode ler o versículo 21, por favor, inteiro? 1:21. Já os benjamitas deixaram e expulsaram os jebuseus e estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Ou seja, então Jerusalém já não era uma cidade, a capital ali de Israel, ali o centro ali da nação. Ela não existia por quê? Porque um outro povo estava dominando isso. E esse povo, a gente vê em 2 Samuel 5, de 6 a 8, que Davi conquistou a cidade de Jerusalém, e ali depois a cidade de Jerusalém começou a passar a ser possuída pelos israelitas. Então, a gente pode delimitar um pouquinho mais. Então, do início desse reinado de Davi, possivelmente foi o momento onde o autor escreveu o livro de Juízes. Agora, qual que é o contexto do livro de Juízes? E, gente, essa parte é muito importante e ela é bem difícil. E ela é o alicerce para a gente entender o livro de Juízes. Então, eu vou fazer uma recapitulação desde Abraão até a época de Juízes. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque essa informação ela vai ser a base para a gente entender todo o livro de Juízes. Então, a gente conhece a história de Abrão. Abrão, homem de 75 anos, morava em Ur dos Caldeus, uma cidade que era um pouco distante da região de Canaã. Um belo dia, Deus chega para ele e fala assim: olha, seguinte, Abrão, vou tirar você daqui e vou te levar para um outro lugar, e nesse lugar você vai ser uma grande nação, você vai ter uma grande descendência. O que Abraão faz? Abrão vai lá, pega a esposa, Sarai, pega o sobrinho Ló, arruma as malas e vai. Ele nem sabe para onde que é, mas ele vai. E ele chega nessa terra de Canaã. Quando ele chega na terra de Canaã, Deus faz uma aliança com Abrão. E essa aliança é muito importante para a gente entender o livro de Juízes. No capítulo 12, versículo 1 a 3, versículo 7, mostra que Deus fez uma aliança e prometeu algumas coisas. Ele aliançou com Abrão algumas coisas, e essas coisas são importantes para a gente entender. A primeira coisa que Deus, a primeira evidência, a primeira parte dessa aliança que Deus fez com Abrão, ele falou que Abrão seria uma grande nação. Então, se você ler o versículo 2, de ti farei uma grande nação. A gente conhece essa expressão. Deus repete que Abrão vai ter uma grande nação no capítulo 15, versículo 5, depois faz isso de novo no capítulo 17, do versículo 2 até o versículo 7. Então, é uma promessa que Deus, é uma aliança que Deus faz com Abraão, e ele promete isso. Ele fala que o nome de Abraão seria famoso. Então ele fala que todas as pessoas da terra iam lembrar e conhecer Abraão, no versículo 2. No versículo 3 do capítulo 12, ele fala que Abraão seria mediador de bênçãos e maldições. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E por último, nesse compêndio aí da aliança, ele fala que os descendentes de Abraão possuirão a terra.
Isso a gente encontra no versículo 7, capítulo 12, 15, 7, 17, do 7 ao 8. E o interessante dessa aliança é que essa aliança, Deus não põe nenhuma condição para Abraão. Ele não fala assim, ó, se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. As informações, principalmente no capítulo 2, são todas do futuro. São informações que estão falando assim, ó, vai acontecer isso. Não depende de ninguém, não depende de você. Então a gente entende que essa aliança é uma aliança incondicional. Ou seja, não existem condições para que ela acontecesse. Abraão poderia ser a pessoa pior do mundo, Deus tinha feito uma aliança com ele, ele ainda assim teria uma grande nação, porque não dependia de ele ser bom, mal, de ele obedecer ou não obedecer. A posse da terra, a posse, o uso, a gente tem que entender que existe uma diferença entre posse e permanência na terra. A terra é dos judeus. Agora, se eles estão permanecendo na terra, aí é outra história. É a mesma coisa de usufruto, né? A pessoa ela pode ser dona, mas outra pessoa pode ter usufruto. Ter usufruto não quer dizer que eu tenho posse daquela casa, daquele terreno, daquele bem. A mesma coisa acontece aqui. Então, eles têm a posse perante Deus da terra. Isso é incondicional. No capítulo 15, a gente vê uma situação onde existe um rito que acontece ali, onde divide os animais no meio, coloca um de cada lado, e aí Deus faz Abraão cair no sono, e só Deus passa pelo meio daquele rito, e aí aquilo ali mostra que naquela aliança que eles haviam feito, apenas Deus se compromete com aquilo que deveria ser feito. Então é uma aliança incondicional. Por que isso é importante aqui para o nosso livro de Juízes? Eles estão indo fazer o que com a terra? Conquistar. A terra é de quem? A terra é deles. Era só entrar e pegar. Então, quando eles deixam de possuir a terra, eles de tomar posse daquilo que Deus já havia tido para eles, a gente vai ver que é problema de uma outra situação, mas aquela terra já era deles, já pertencia a eles. Então o livro de Juízes é alicerçado nessa aliança, onde a terra já é deles, era prometida aos seus antepassados, era prometida aos patriarcas, principalmente a Abraão, eles tinham que entrar e pegar aquilo que era deles. E aí então Abraão tem filho, tem Isaac, a Isaac tem filhos, e aí vem Esaú e Jacó tem filhos, e aí aquela descendência começa a crescer, até um momento que a gente conhece a história que eles vão parar no Egito. E aí a gente chega no Egito, quando o início do capítulo 1 de Êxodo, é muito interessante porque Deus fala assim que Deus lembra da aliança que tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, que aliança era essa? De tornar a descendência de Abraão uma grande nação e que eles possuiriam a terra. Se eles estivessem presos, escravos no Egito, eles não possuiriam a terra. E aí então Deus age para que ele mantenha fiel a aliança dele, para que ele faça aquele povo que estava ali preso, escravo no Egito, saia e aí cumpra aquilo que ele havia prometido com o povo de Israel. O povo ele é libertado, a gente vê as 10 pragas, a gente vê o mar vermelho se abrindo, o povo chega no deserto, e quando o povo chega no deserto tem um momento onde Moisés sobe até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus faz uma nova aliança com o povo de Israel. A gente chama essa aliança de aliança mosaica ou sinaítica. E essa aliança, ela é uma consequência, um desdobramento da aliança abraâmica. E aí, só que nessa aliança mosaica, ela é diferente da aliança abraâmica, porque a aliança abraâmica não tinha condição nenhuma. Já na aliança mosaica, tinha condição. É uma condição que, se você olhar o capítulo 24 de Êxodo, Deus faz uma proposta para o povo e esperava uma resposta dessa proposta do povo. Ou seja, vocês precisam aceitar essa aliança. Não é uma coisa que eu imponho aqui e eu vou fazer um compromisso apenas meu. Mas agora eu vou ter um compromisso e vocês vão ter um compromisso comigo. E aí nessa aliança, Deus espera essa confirmação que eles estariam de acordo, e o povo aceita essa aliança. O povo fala assim, sim, obedeceremos ao Senhor, vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor está ordenando, nós queremos seguir, nós te amamos e tudo mais. Quando a gente chega em Deuteronômio, capítulo 4, a gente vê mais um desdobramento dessa aliança que foi feita lá no Sinai. Capítulo 4, versículo 40 diz assim, Deus falando com o povo, obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. E é interessante que nesse versículo a gente vê
Deus já deu para vocês para sempre, ou seja, é incondicional, mas a obediência de vocês é que condiciona o tempo que vocês vão passar nessa terra. Se vocês vão usufruir desse bem que já é de vocês, ou se vocês não vão usufruir do bem que é de vocês. Então a gente vê que então aqui essa aliança é uma aliança condicional que era mais ou menos assim: se vocês obedecerem, vocês vão permanecer na terra. Se vocês não obedecerem, vocês não vão permanecer na terra. Em Êxodo 23, Levítico 26 e Deuteronômio 28 a 30, a gente vê mais uma extensão dessa aliança mosaica, que é a relação de bênçãos e maldições. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. E aí vocês vão ter boa colheita, as mulheres darão filhos, vocês vão ter paz. E aí existe uma série de informações ali a respeito disso. Mas se vocês não obedecerem, vocês terão maldições. E a gente vê que Israel aqui na época de Juízes está experimentando essa falta de obediência, essa obediência parcial, essa desobediência, e está colhendo os frutos disso que eles estão fazendo. Então a gente vê que a base, o alicerce de Juízes estão nessas duas alianças. A aliança abraâmica, ou seja, a posse é de vocês, vocês precisam entrar. E aí na próxima aula com o Du vocês vão ver como isso está bem claro lá. E as bênçãos e maldições, ali a aliança mosaica condicional, que fala assim: vocês vão usufruir disso de uma maneira plena à medida que vocês obedecerem. Depois disso, então, o povo sai do Sinai, eles passam lá os 38 anos no deserto e tudo mais, até que chega um momento onde eles estão ali olhando para o outro lado da rua, ali vendo assim: essa terra aqui é toda minha. Moisés não vai entrar na terra, Deus proibiu Moisés de entrar na terra. E aí entra um novo líder, Josué, um líder que Deus escolheu, um líder que Deus falou assim: olha, Moisés, você vai ficar, quem vai levantar agora é Josué, e você vai conduzir esse povo inteiro a experimentar aquilo que eu tenho prometido há tantos e tantos anos atrás. E aí Josué vai, atravessa o Rio Jordão, as águas do Rio Jordão são represadas, eles atravessam, aí a gente tem várias conquistas que a gente lembra, como Jericó, as muralhas de Jericó e outras cidades ali, e eles vão começando a tomar posse daquela terra que Deus havia prometido para Abraão, lá em Gênesis 12, aquilo que estava lá atrás. E aí a gente percebe que na entrada de Josué eles têm muitas vitórias, porque Deus já tinha ganhado aquela guerra, Deus já tinha dado aquela terra para eles. E esse então chega um momento no final do capítulo, no final de Josué, capítulo 23 ou 24, eu não lembro, onde Josué renova a sua aliança com o povo, e é aquela frase que a gente conhece bem, né? Escolham vocês quem vocês vão seguir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele fala assim: olha, se vocês não vão se submeter à aliança que Deus fez com vocês, eu não sei. Eu e a minha casa, eu e minha família, eu e meu clã, eu e meu grupo de pessoas, nós serviremos ao Senhor. E aí chega o livro de Juízes, que o livro de Juízes começa com a morte desse Josué, e a pergunta é: e aí? Josué morreu, como vai ser daqui em diante? E a gente entra nesse livro de Juízes e a gente vai conhecer essa história. Momentos tristes e alegres, mais tristes do que alegres, infelizmente, que mostra como Deus está agindo naquele povo, e uma preparação, a gente vai ver uma preparação já para o rei Davi, que viria e seria o rei que estabeleceria a teocracia, o domínio de Deus ali, porque ele é um homem segundo a vontade de Deus. Agora, quanto a período, e agora para começar a usar um pouquinho a lousa, a gente tem aqui uma linha do tempo, e aí aqui está a saída do Egito, aí aqui está a travessia do mar, você tem aqui, o pessoal no deserto, aqui caminhando no Monte Sinai, aí você tem um momento aqui onde estão cruzando o Rio Jordão, e aí chega nesse momento aqui que inicia o livro de Juízes. O livro. Só que acontece, uma coisa é o período que o livro de Juízes relata, outra coisa é o período que existiu juízes dominando a terra, que é um pouquinho maior. Aqui nessa parte de baixo aqui a gente vê o que o livro relata. Só que esse período onde juízes governaram a terra
ele vai desde a morte de Josué até o início da monarquia, até quando Saul vai e começa a reinar. Aqui a gente encontra Samuel, aqui a gente encontra Eli, os filhos de Samuel que foram juízes na terra. Então não confunda, o livro de Juízes ele fala desse período, que é um período que o autor quis relatar, mas esse período de Juízes ele é muito maior. É um período um pouco mais extenso, que aí pega Samuel, Eli, os filhos de Samuel e tudo mais. Então essa é uma das informações que a gente tem a respeito do período. É muito mais importante eu saber isso do que saber a data que o livro foi escrito. Porque não, o livro de Juízes é um livro que vai até Samuel. Não, o livro de Juízes não vai até Samuel. O livro de Juízes vai até ali Sansão, que é um dos últimos que estão... juízes estão ali. Mas o período de Juízes é um período muito maior. Deu para entender? Ficou confuso? Alguma dúvida? Não? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a autoria do livro de Juízes. Quem escreveu o livro de Juízes? Tem algum chute? Quem? Samuel? Mais alguém? A verdade é que a gente não tem como saber quem escreveu o livro de Juízes. O Talmud, que é um livro lá que é como se fosse um comentário da Torá, um comentário do Pentateuco, que tem várias anotações, sugere que seja Samuel. Mas não tem como saber se foi Samuel ou não. Todos os autores, eles evitam dar um nome, eles só colocam essa sugestão de que foi Samuel, que o Talmud sugere, mas a gente não tem como saber se foi Samuel. Existe uma dúvida quem escreveu o livro de Juízes. A gente não vê nenhum tempo, como a gente já viu na questão de quando ele foi escrito, o autor falou assim, eu fui então e fiz aquilo naquela época, aconteceu aquilo. Ou, nossa, aquela guerra que nós estávamos, não tem isso. Então a gente não tem como saber direito quem escreveu o livro de Juízes. O que acontece? Eu vou ensinar para vocês como faz o mapa de Israel. E aí vocês estão rindo da minha cara já, né? Tô vendo. Sabe desenhar um J? Então, se você sabe desenhar um J, você sabe fazer pelo menos o mar Mediterrâneo. Se você sabe fazer um rastelo, então você sabe fazer o Delta Nilo, que fica aqui na região do Egito. Se você sabe fazer um V da Vitória, você vai saber um pouquinho sobre o Mar Vermelho. Se você sabe fazer um remo, você sabe fazer o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto. A região de Canaã é essa região aqui. Essa é a região de Canaã. Você tem Mar Mediterrâneo, Delta Nilo, o Mar Vermelho, o mar está bem desproporcional, né? Mas o Mar Morto, o Mar da Galileia e o Rio Jordão. Como que o pessoal fez? O pessoal estava aqui no Egito, o pessoal saiu, e aí tem várias rotas e tudo mais, atravessou o Mar Vermelho, Monte Sinai, aí o pessoal veio por aqui, por fora, e aí o pessoal atravessou mais ou menos essa região aqui, na região de Canaã. Ur ficava mais ou menos aqui. Então Deus traz Abraão para cá, ele passa por aqui antes, nessa região, ele entra para o Canaã, tal, e aí depois ele vai estabelecer ali a família dele, depois vai para o Egito e faz todo esse processo de novo. O livro de Juízes é basicamente toda essa região aqui. E aí eu tinha feito uma mapinha, tudo bonitinho, coloridinha, passando da show e tal, só que aí vocês estão levando isso aqui para casa. É mais ou menos essa então a região, o local principal. A gente vai ver, eu prometo, se não precisa tiver luz, é claro, que a gente vai ter cidade por cidade, a gente vai tentar olhar, daqui foi para cá, para essa região, Sansão ficava nessa parte aqui, Jefité ficava nessa parte aqui e tudo mais, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito disso. Falado isso, então a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura do livro. E a estrutura, ela é bem importante porque ela é muito fácil de entender, a estrutura do livro. O livro de
Juízes é como uma bolacha. Sabe traquinas? Você tem a parte de baixo, que é a parte onde tem a bolacha mesmo, né? Depois você tem o recheio, e depois você tem a outra bolacha que fecha em cima. O livro de Juízes é mais ou menos isso, só que é um livro, só que é uma, não sei se vocês lembram, se vocês gostam, mas aquela traquinas mais e mais, que é aquela que vinha com um recheio um pouquinho maior. Então ela tem uma parte pequena no começo, uma parte grande central e uma parte grande no final. Então essa parte inicial que vai do versículo 1 do capítulo 1 até o 3, 6, é o que a gente chama de prólogo. Essa parte aqui, capítulo 1 até o 3, 6, é o prólogo. Depois você vai ter uma parte um pouco maior, que é a parte central, que é do 3, 7 até o 16, 31. Que aí essa parte é onde a gente vai ver o período dos juízes mesmo. Cada um, quem foi, os juízes maiores, os juízes menores. E depois tem o finalzinho, que é a outra parte da bolacha, que é o capítulo 17 até o capítulo 21, que a gente chama de epílogo. É como se fosse um livro. Tem o prólogo do livro, depois tem o epílogo do livro e tem essa parte aqui. Essa parte inicial do prólogo, ela é dividida em duas partes. Duas partes. Uma que é do capítulo 1 até o 2:5, mais ou menos. E a outra do 2:5 até o 3... até o 3:6. Isso. Essa parte de cima, aqui, essa primeira parte A do epílogo, ela é a história meio que geral de como foi a conquista da terra. Só que essa parte de cima é como se fosse um observador. Um observador contando a história. A pessoa fala assim, olha, eu vi aquilo, eu assisti aquilo, e foi isso que eu vi daquela história. Ele não tem compromisso nenhum com informar a teologia do livro ou qualquer outra visão. Já a parte de baixo é como se fosse a visão de Deus, ou a visão de um teólogo. Minha letra, desculpa já, de prima. Um teólogo narrando a história. Então a gente vê que existe uma grande diferença dessa visão dessa primeira parte do prólogo, dessa segunda parte do prólogo. São duas partes iguais, com versões diferentes. Abra na sua Bíblia aí, versículo 1. O que fala sobre o versículo 1? Versículo 1 do capítulo 1. Quem pode ler? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Agora leia o versículo 6 do capítulo 2. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então você pode ver que as duas partes do prólogo, elas começam com a mesma forma. Que é o quê? O que as duas informam? O início da conquista, né? O início da conquista, mas antes do início da conquista, a morte de Josué. Então, você vê, Josué morreu, o que a gente vai fazer? Aí eles perguntam para Deus. E na segunda parte, Josué morreu, o que aconteceu? Então são duas visões diferentes, contando a mesma história de maneiras diferentes. Depois disso, você tem essa parte central aqui. Essa parte central, que é o tempo dos juízes. E a gente vai ver que ela começa com um juiz muito bom e vai tendo um declínio até um juiz péssimo. Até um juiz péssimo. Então o que acontece? Existe um declínio moral, eles tentam e as forças deles vão se esgotando, eles não vão conseguindo mais viver para Deus e ser fiel à aliança que eles fizeram com Deus. Existe um declínio moral que vai acontecendo aqui desde o começo dessa parte central até o final.
todas as subseções que a gente encontra nessa parte, elas começam com uma expressão assim: então os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor. Ou uma expressão que é levemente alterada: os israelitas novamente fizeram mal, ou continuam a fazer o mal, aos olhos do Senhor. Então todas as novas subseções que elas vão acontecer aqui no livro de Juízes, elas começam com essa expressão. Sempre mostrando que Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Ou Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois disso, dessa reação depois disso que eles fizeram mal perante os olhos do Senhor, Deus vem e reage ao pecado deles, mandando uma nação ou uma pessoa para oprimir Israel. Então Deus levantou Cuxã-Risataim, que era um imperador. Então Deus levantou os filisteus. Então Deus levantou os amonitas. Então Deus levantou... Tem uma série de reinados e pessoas que Deus levantou contra Israel. E a gente consegue... o Carlos Oswaldo, ele, no livro dele de Foco e Desenvolvimento, ele criou uma coisa pra gente, que ajuda a gente a decorar essa estrutura. Ele fala que é o 3D. E D de quê? D de... Olha eu colando. D de desvio. Que é, então eles fizeram mal, que era os olhos, fizeram mal perante os olhos de Deus. Depois o D de disciplina. Quando Deus envia amonitas, filisteus e tudo mais. E depois o D de desafogo. Desafogo por quê? Porque então Deus levantou um juiz que veio e libertou o povo. Então a gente pode ver em todos os casos que começa a tornar os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, desvio. Depois, pelo que os entregou nas mãos de disciplina. E depois no final, e clamaram os filhos de Israel, e Deus lhe suscitou um libertador. Desafogo. Então, vamos lá? Desvio, disciplina, desafogo. Então semana que vem, na próxima aula, o Du vai cobrar os 3D que resumem esse período de juiz. E a gente vai ver, Deus entregou nas mãos dos arameus, aí ele levanta Otiniel. Deus entregou nas mãos dos moabitas, Deus levanta Eude. Deus entregou nas mãos de cananeus, e por aí vai. E aí a gente vai ver parte por parte aqui no livro, nessa parte central, o que era cada um nas próximas aulas. E depois a gente tem o epílogo. O epílogo, igualzinho o prólogo, é dividido no meio em duas partes. Uma que vai do capítulo 17 ao 18 e outra que vai do 19 ao 21. E a gente pode ver duas situações aqui. A primeira é o que eu estou chamando de adoração corrompida. Para quem já leu o livro de Juízes, essa parte é aquele Mica que levanta e aí ele rouba os ídolos da mãe. Aí a mãe fala, não, tá bom, não tem problema, a gente vai e monta um outro ídolo aqui para o nosso lar e tal. Aí ele encontra um levita e fala assim, levita, venha ser sacerdote aqui. Aí vem uma tribo de Dan que compra esse levita e fala assim, não, seja sacerdote com ele, seja com a gente, vamos lá roubar as coisas dele. Então você pode perceber que a adoração está totalmente corrompida nesse meio. E depois a gente tem aqui na 19:21, uma moral corrompida também. Que é aquela situação macabra, onde tem um homem que está como hóspede numa casa. Esse homem, se não me engano, é sacerdote, não me lembro bem. E aí ele tinha uma concubina, os vadios daquela região querem invadir para estuprar esse homem. E ali tá o primeiro não, né? Mas um caso ali de estupro coletivo ali estava acontecendo. E aquele sacerdote, em vez de proteger a concubina, pega a concubina, joga para fora. E aquela concubina é estuprada
a noite inteira, ela morre e corta a concubina em pedaços, distribui para as 12 tribos de Israel, e aí eles acabam com a tribo de Benjamim, quase exterminam totalmente a tribo de Benjamim. É interessante observar que o epílogo, ele não aconteceu depois do último juiz que foi Sansão. O epílogo, possivelmente, essa parte aqui, ela aconteceu no começo. Ela aconteceu bem no começo, aqui, não aqui, mas vamos colocar aqui, no início. Por quê? Porque a gente percebe uns personagens aqui, que era neto de Moisés, a gente percebe alguns personagens que eles só conseguiriam realmente, eles só existiriam se eles existissem, se eles, essa situação, essa história, ela acontecesse aqui no começo. Então, o que a gente percebe é que o livro de Juízes, ele não está preocupado com uma ordem cronológica, mas está preocupado com uma ordem temática. Ele está mais querendo mostrar, olha, como foi esse período inteiro aqui que vocês estão vendo. Esse período aqui, ó, foi desse jeito, ó, com moral corrompida, com adoração corrompida e tudo mais. Então a gente vai ver, e a gente vai ver com mais calma, mais detalhes mais para frente, mas é mais ou menos isso que acontece. Prólogo, a parte central e epílogo. Então a próxima aula com o Du a gente vai ver essa parte, depois a gente vai ver algumas partes daqui, e depois essa última parte na ordem que o livro foi escrito. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o papel dos juízes. Quando você pensa em juiz, o que vem na sua cabeça? Quero ouvir vocês. Não estou ouvindo. Justiça. Ele vai julgar o povo. Julgar o povo, justiça, o que mais? Ouviu alguém falar? Justiça. Tá me zoando. Você não tá me zoando, gente. Pessoal, autoridade. Uma pessoa com algum tipo de autoridade, tudo. O que mais? Eu não sei vocês, mas quando eu penso em juízes, eu penso num senhor, uma senhora com uma bata, uma roupa lá de juiz, com um martelinho na mão, e escrevendo a ordem do tribunal, dizendo ordem do tribunal e batendo aquele martelinho numa mesa. É isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em juízes. Um árbitro, uma pessoa que exerce algum tipo de tarefa na esfera legal naquela região, naquela situação. Só que juízes é muito pouco, os juízes são muito pouco, quase nada como pessoas que arbitram numa disputa humana. A gente vai ver aqui, talvez, um caso dentro do livro de Juízes e um caso fora do livro de Juízes, mas dentro desse período de Juízes, onde exerce essa opção de árbitro, de alguém que julga uma situação, de alguém que julga uma causa. Se você olhar no capítulo 4 aí, na sua Bíblia, do versículo 4 a 5, a gente vai ver um caso onde Débora, a juíza, ela exerce o papel de árbitra. Por mais que o texto não chame ela de juíza, chama ela de profetisa. Então, no capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: Débora, uma profetisa, não uma juíza, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então a gente vê aqui alguém que vem lá, o César e o Vando. Olha, Daniel, está acontecendo essa situação aqui, você precisa interferir e fazer alguma coisa. Não, acho que o Vando tem razão. E aí o César vai ter que pagar alguma coisa para o Vando. Aqui existe essa situação. Mas no livro de Juízes não existe em nenhum outro lugar alguém arbitrando. Quando a gente vai para o livro de Samuel, nos capítulos 1 Samuel 8, versículo 1 a 3, a gente vê uma outra situação onde os filhos de Samuel, eles exercem o papel de juiz, eles são chamados de juízes, e a gente vê que eles exercem esse papel de árbitro. Versículo 1, quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes. Isso que a revista atualizada diz, a NVI ela muda aí um pouquinho e fica um pouco ruim. Juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza e aceitavam suborno e perverteram o direito. Então vocês percebem que eles exerciam um papel legal aqui, um papel
um papel de árbitro, de alguém que está dando uma sentença e resolvendo conflitos entre algum grupo de pessoas. Mas essas são as únicas aparições desse tipo de liderança, desse tipo de papel dentro dos juízes. O principal papel mesmo, a gente vai encontrar lá no capítulo 1, capítulo 2, versículo 16 a 18. Então volta lá na sua Bíblia, Juízes 2, 16 a 18. Aqui diz assim: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Qual que é o papel do juiz aqui? É um papel militar. Ele era o cara lá que colocava a roupa, pegava a espada e saía no braço com outro povo, porque eles tinham a intenção de libertar, de acabar, de exterminar com a outra nação. Aí versículo 17: mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes. Quem não ouviu? O povo. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes. Então a gente vê um papel didático, de alguma forma, que os juízes, o que eles faziam? Eles ensinavam para o povo e o povo tinha que ouvir as instruções do juiz. Antes, continuando o versículo 17, se prostituíram com os outros deuses, adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos. Papel militar mais uma vez. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e o afligiam. Então a gente vê dois papéis principais dos juízes, segundo esse texto, que é o papel militar e o papel didático. Só tem um problema. A gente nunca viu nenhum juiz ensinando no livro de Juízes. Você não vê assim um juiz trazendo e o povo fala assim: vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, lembre da aliança. A gente não vê essa situação, mas o capítulo 2 apresenta essa situação. Já a questão militar, a gente vê o tempo todo no livro de Juízes. Então juízes, tem juiz que só exerce a função militar. Otiniel no capítulo 3, versículo 10, Tolá no capítulo 10, versículo 2, Jefté no capítulo 12, versículo 7, o próprio Sansão. Quem era o Sansão para trazer ensino, papel didático perante o povo? Não tinha papel didático, era papel militar. O cara era forte, era bombado, batia em todo mundo e salvava o povo de Israel. Ainda assim, por mais que tinham as mazelas dos juízes, Deus ainda usava esse tipo de pessoa para exercer o seu papel de liderança de Israel. Se a gente não encontra os juízes exercendo um papel legal, um papel de árbitro, a gente vê Deus o tempo todo como o juiz que exerce esse tipo de função. Jefté, no capítulo 11, versículo 27, diz: nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, o Shofetim, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Então a gente vê que se eles não exerciam esse papel, Deus exercia. Deus era soberano, ele era fiel à sua aliança para com o seu povo. À medida que o povo fazia maldade, ele aplicava a punição que o povo merecia. À medida que o povo se arrependia, ele trazia e desviava a sua ira que estava sobre o povo e jogava a sua ira sobre aqueles outros povos que estavam lutando contra Israel. Então Deus é juiz no livro de Juízes. Deus que exerce esse papel de o momento que eu vou punir, o momento que eu vou dar disciplina, até que momento essa disciplina vai, daqui até aqui, o que eu vou fazer tanto com o povo de Israel quanto com os outros povos que estão aqui em Canaã. Esse é o juiz verdadeiro no livro de Juízes. Depois disso, então, a gente vai ver um pouquinho sobre a mensagem do livro. Qual que é a mensagem geral do livro? Por que o livro foi escrito? Qual que era o conteúdo principal desse livro? O conteúdo principal, eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte é a defesa da reputação do Senhor, posta em xeque pelo fracasso de Israel. Vou explicar. Deus prometeu a terra de Canaã, não prometeu? A gente já viu isso. Aliança abraâmica.
A aliança incondicional. A posse da terra é de vocês. Vocês têm lá a escritura dessa terra. Não pertence a mais ninguém, pertence a vocês. Deus mandou o povo até lá. E aí os povos que estavam ao redor, eles ouviam falar de Deus. Ah, esse Deus que teve as pragas do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que acabou com o faraó, que era uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem ali de dia e conduziu Israel, as sandálias deles não desgastavam. Ah, esse Deus que represou o Rio Jordão e o povo atravessou o Rio Jordão de uma maneira seca, que derrubou os muros de Jericó. Então eles ouviam falar desse Deus. Só que quando Israel chega lá, né, que você acha que é um monstrão, quer botar medo, chega lá e Israel começa a fracassar. A gente vê no capítulo 1 que, em vez de Israel exterminar o povo, usa eles como escravos. Em vez de exterminar o povo, fala assim, olha, não vamos causar problema aqui não, eu fico com essa parte da terra, você fica pela outra parte. E tem uma parte que os povos botaram Israel para correr. Fala assim, não vamos ter que ficar com essa parte, tem que ficar com a parte pior lá das colinas, porque o povo não deixou a gente entrar. Então a gente vê que o nome de Deus estava em jogo nesse momento. Que Deus é esse que faz, traz o povo até aqui, quando chega aqui o povo fracassa? Então o livro de Juízes, ele deixa evidente que ele rebate a ideia de que o fracasso viria de Deus. E ele deixa evidente, por que o povo fracassou? Porque eles foram infiéis à aliança de Deus. Uma aliança que já tinha sido predita. Tem um teólogo, que ele tem um comentário de Juízes muito bom, chamado Robert Tischholm. Ele diz assim, as derrotas de Israel eram punitivas, não uma demonstração de suposta fraqueza do Senhor, ou de força dos estrangeiros e dos seus deuses. Então o nome de Deus estava em jogo ali. Quem é esse Deus que fala que é poderoso, que é superior aos outros deuses, mas chega aqui e leva uma lavada desses outros povos que estão aqui? E aí o livro de Juízes fala assim, não foi culpa de Deus, foi culpa do povo que não assumiu a sua aliança para com Deus. O livro de Juízes mostra que Deus nunca quebrou a sua aliança, a posse sempre estava ali com ele, Deus sempre estava com o povo. E o livro de Juízes também mostra que a devoção de Israel a Baal, que era um deus ali cananeu, trouxe muito fracasso em vez de trazer sucesso. Então é um livro que preserva o caráter de Deus, é um livro que protege o nome de Deus e fala assim, olha, a culpa não foi de Deus, a culpa foi do povo. Não era porque os outros povos eram mais fortes, não era porque os outros deuses dos outros povos eram mais fortes, mas porque o povo não quis cumprir a sua aliança com Deus. Outra parte da mensagem que é muito importante para o livro é uma advertência a Israel do perigo representado pela assimilação de seu ambiente. Por quê? Porque a ordem de Deus vai, destrói tudo, tome posse e não se junte com eles, não se junte com essa gentalha, não se junte com esse grupo. E aí vem o povo e faz o quê? Se junta. E aí Deus fala assim, não dê as suas filhas para eles e não casem com as filhas dele. O que eles fazem? Dão as suas filhas e casam com as filhas deles. Não adore os seus deuses, não sigam as coisas. O que eles fazem? Adoram os deuses dos cananeus e têm as mesmas práticas que os cananeus. Então Israel ele foi levado para Canaã para implementar uma cultura segundo a vontade de Deus, ao ponto que os outros povos iam olhar para eles e falar assim, nossa, que Deus maravilhoso que é esse Deus de Israel. Olha as leis deles, que leis perfeitas. Nossa, como eles têm um Deus que quando eles clamam, o Deus ouve. Era para eles serem agentes de transformação e mudança naquele lugar, e ao contrário, eles foram moldados e transformados por aquilo. Deuteronômio 4, do versículo 5 a 8, diz assim, eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Eles não tinham posse ainda, eles não estavam entrando, mas aqueles entraram para ter a posse. Versículo 6, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Então, o efeito deveria ser totalmente o contrário. Não eles serem assimilados, não os israelitas serem
adotarem a cultura, assimilarem a cultura do povo cananeu, mas eles transformarem a cultura daqueles povos. Israel, os outros povos tinham que olhar para eles e perceberem o quanto valeria a pena se devotar a esse Deus que era o Deus de Israel. Mas cada dia mais o povo ficava mais parecido com o povo cananeu. Lembra que eu falei de uma decadência, de muito bom para o péssimo? Cada dia mais eles eram mais parecidos com o cananeu, e a identidade que eles tinham de uma comunidade pactual de Deus, ela começa a desaparecer porque eles ficam tão parecidos com os povos que estavam lá. A terceira parte da mensagem que a gente pode ver nesse livro é que ela demonstra a necessidade de Israel de uma liderança competente e piedosa. A gente viu no prólogo, né, aqui na parte do início do livro, que começa falando: Josué morreu e agora o que ele vai fazer? Nas duas partes do prólogo isso acontece. Eu não acredito que a culpa foi de Josué de não ter treinado outra pessoa para ter levantado e liderado Israel, porque a gente sabe que Deus é que levantava umas pessoas para elas agirem. Porém, a necessidade de um líder que fosse devoto a Deus, um líder que fosse piedoso, a falta disso fez toda a diferença para a caminhada do povo de Israel. O Carlos Oswaldo, ele diz assim, que Juízes evidencia a necessidade daquilo que o próprio Senhor produziria, o estabelecimento da monarquia davídica como agente escolhido por Deus para mediar a teocracia. Ou seja, Deus já previa um rei. A lei já previa um rei. A lei já falava, quando vocês estiverem rei, isso vai acontecer, aquilo outro. O rei não pode ser assim, não pode ser assado. Deus já havia preparado um rei. Só que aí Juízes, ele prepara o caminho e ele mostra que olha, enquanto não teve esse rei que Deus queria segundo o coração de Deus, olha o que aconteceu com o povo. Israel, o povo de Deus, precisa de alguém que o lidere. E esses juízes que levantaram e subiram, eles só demonstraram a necessidade de um juiz futuro, de um libertador futuro, que viria e traria uma libertação efetiva, tanto para Israel quanto para a nação. O livro de Juízes, ele foi escrito para que aqueles leitores que estavam ali, seja no pré-exílio, seja no exílio, ou seja na parte pós-exílio, que ele falou assim: olha só o que aconteceu com o livro de Juízes. Se a gente for colocar alguém para reinar sobre a gente, precisa ser uma pessoa que não pareça nadinha com essas pessoas que apareceram em Juízes. E se a gente ficar sem um rei de verdade, olha o que vai acontecer com a gente, como aconteceu no livro de Juízes. Eles precisam lembrar que o rei que deveria reinar sobre eles deveria ser um rei que não repetia os erros cometidos no período de Juízes. Então a mensagem de Juízes sempre aponta para Davi, sempre aponta para a monarquia, sempre aponta para o momento onde Deus vai colocar quem Ele quer para reinar. E esse rei, no caso Davi, seria o intermediário da teocracia, da vontade de Deus reinando sobre o povo naquele momento. Então a gente viu essas três partes da mensagem do livro de Juízes. A defesa da reputação do Senhor, posto em xeque o fracasso de Israel. O segundo, a advertência a Israel do perigo representado pela assimilação do seu ambiente. E o terceiro, demonstra a necessidade de Israel de uma liderança competente e piedosa. E aí o Carlos Oswaldo ele resume isso tudo na seguinte frase: o fracasso da teocracia no período de Juízes foi causado pela infidelidade de Israel à aliança e a falta de liderança espiritual permanente. Ou seja, o fato de eles terem sido fiéis à aliança de Deus e não terem um juiz piedoso conduziu a esse fracasso total que é o livro de Juízes. E aí, terminando então, como a gente pode aplicar tudo isso que a gente viu, toda essa teoria, todas essas coisas que domingo que vem vocês não vão lembrar mais, com certeza disso, você tem que lembrar tudo de novo. Como que a gente pode sair daqui, ir para casa e falar assim: o que isso tem a ver com a minha vida hoje? A primeira coisa que a gente viu ali na mensagem do livro é a respeito do caráter de Deus. Lembra que a gente viu que era uma preservação, mostrando que Deus não fracassou na liderança, na conquista da terra? Apesar da desobediência do povo e da infidelidade do povo, a gente percebe que Deus permanece fiel. O caráter de Deus não muda de acordo com a nossa desobediência ou de acordo com a nossa fidelidade a Ele. Graças a Deus. Amém. Amém por isso. Por mais que o povo virava as costas para Deus e falava assim: olha, você deu tudo isso para a gente que a gente já viu aqui no passado,
E aí, por mais que eles repetissem esse ciclo de falhas, essas constantes, e o povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor, a partir do momento que o povo se arrependia, Deus não ficava indiferente ao sofrimento deles. Deus não olhava para eles e falava assim, bem feito, falei que não era para fazer isso, você fez, agora se vira. Deus não faz isso. Por mais que Deus aplique uma disciplina, porque Deus é justo, Deus é um juiz, Ele não vai falar assim, não, vamos passar um pano aqui por cima, tal, não foi tão errado isso que você fez, dá pra a gente dar um jeitinho. Deus não faz isso, Deus aplica a punição, Ele é justo. Mas assim, Ele é fiel a Ele é fiel a gente, e Ele falou assim, olha, por mais que vocês fizeram isso, eu vou resgatar vocês disso aqui. E aí então Deus não vira as costas para o povo, Ele demonstra a sua soberania, tanto sobre Israel, quanto sobre todos os povos. Então a gente pode olhar para esse Deus que não mudou de juízes para cá. Ele age com o povo, Ele faz alianças diferentes com o povo de Israel, uma aliança diferente com a igreja, porém o caráter dele não muda de uma aliança para outra. Ele permanece justo, Ele permanece o justo juiz, Ele permanece fiel, e Ele permanece soberano sobre todas as coisas. Então a gente pode ir para casa, quando a gente for ler o livro de Juízes essa semana, umas 3 vezes, na próxima aula, né? O livro de Juízes inteiro. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar e reparar o caráter de Deus, que é imutável e se aplica à nossa vida nos dias de hoje. Eu posso errar o quanto for, não estou falando que você pode errar, não estou falando erre, estou falando ainda que você erre, ainda que eu erre, quando eu me arrepender e voltar para Deus, Deus sempre vai estar de braços abertos esperando a gente, como um pai espera por um filho. Por mais que a gente seja infiel a Deus, e várias vezes durante essa semana a gente olha para trás e fala assim, nossa, quantos erros eu cometi contra Deus. Você nunca vai olhar para Deus, nunca vai olhar para Deus e vai falar assim, nossa Deus, quantos erros você cometeu aí? Nunca. Porque Deus permanece fiel apesar da gente. A gente também viu que um problema do tempo de Juízes foi a assimilação da cultura. Eles quererem juntar e eles se adaptarem, eles entrarem dentro da cultura de Israel. Isso é um tema muito difícil e que exige muito tempo de reflexão, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a assimilação da cultura que a gente vive hoje. Israel, ao invés de evidenciar para as outras pessoas que a religião monoteísta, ou seja, a religião de um Deus só, e a lei que era deles era sábia, em vez de eles evidenciarem que isso tudo conduzia uma vida plena, uma vida de satisfação, eles não fizeram isso e eles colheram vários frutos muito amargos por isso. Israel, ao invés de evidenciar da sua religião monoteísta e a sua lei sábia, adota uma religião sincretista dos povos e absorve sua cultura sem filtro, casando com suas mulheres, dando seus filhos em casamento, e por isso colheu frutos amargos. O papel de Israel e o nosso não é ser assimilado pela cultura, mas é de transformar a cultura. Isso aqui é bom, eu fico, isso aqui é ruim, eu tiro, eu vou mostrar isso aqui no lugar, e olha só como eu transformo, eu mudo, eu restauro, resgato a cultura e transformo o povo, a nação, nossa sociedade hoje, numa sociedade muito melhor. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente corre o risco das pessoas olharem para a gente e falar assim, não tem diferença nenhuma dessa pessoa que se diz crente para essa pessoa que não se diz crente. Eu não estou falando que a gente deve ser os estranhos, os esquisitos. A Bíblia não fala para a gente ser estranho e esquisito. A gente só fala para ser fiel a Deus e temente a Deus. E, por último, a gente vê também sobre a necessidade de uma liderança centrada em Deus. Juiz deixou muito claro que eles precisavam de alguém que liderasse e conduzisse o povo. Deus coloca pessoas, e colocou pessoas que liderariam, que conduziriam, que amariam a Deus de tal forma que a nação receberia bons frutos e colheria as coisas boas que esses juízes estavam fazendo. Deus sempre usa a sua autoridade mediada por meio de alguém na Bíblia. E a gente também, com a gente é a mesma coisa. Não existe anarquismo, principalmente dentro da igreja. E não existe uma vida com Deus sem uma vida submissa a um
uma liderança. Não existe uma vida com Deus sem uma vida submissa a uma liderança. Juízes repete algumas vezes aquela frase: naqueles tempos não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Por quê? Porque eles não tinham uma liderança que conduzia eles no caminho que Deus queria que eles fossem conduzidos. Percebe como isso é atual? Quantas vezes a gente ouviu alguém que falou assim: não, eu não preciso de igreja, eu vivo a minha igreja em casa servindo a Deus ali em casa, os famosos desigrejados, né? O desigrejado é uma pessoa que acha que pode viver sem uma liderança piedosa dada por Deus. E a gente viu que em Juízes não dá para viver sem uma liderança piedosa colocada por Deus. O desigrejado acha que ele consegue viver uma vida cristã sem o auxílio de uma liderança dada por Deus. E, biblicamente falando, ninguém pode viver debaixo de uma liderança dada por Deus. Então, honrem os líderes da igreja, se submetam aos líderes da igreja, porque eles são usados por Deus para mediar a autoridade deles, a autoridade de Deus aqui na terra. E por último mesmo, e aí já prestes a dar o tempo, o livro de Juízes nos lembra do Evangelho. E talvez você possa achar um pouco estranho associar o livro de Juízes com a ideia do Evangelho. Mas pensa só, o livro de Juízes não é um livro com um compêndio de super-heróis que nós devemos olhar para eles e imitar. Pelo contrário, acho que se a gente pudesse usar o livro de Juízes e falar assim: olha, tá vendo, tá aqui, ó, não faça nada que esses caras fizeram. É um livro, é um compêndio de o que não fazer, o que não imitar naquele tempo. O livro de Juízes mostra que se a gente andar sozinho por nossa própria conta, nossa própria vontade, se a gente, como o texto diz, né, e cada um vivia e fazia o que era reto aos seus próprios olhos, a gente vai se dar mal. Então o livro de Juízes aponta que nós precisamos de Deus, nós precisamos submeter a Deus, nós precisamos viver para Deus, que uma vida sem Deus é uma vida que fracassa com certeza. Não só fracassa nas coisas rotineiras, normais, mas fracassa na vida, principalmente na vida espiritual. E aí Juízes não apresenta heróis, mas apresenta um só herói que vem e resgata o seu povo da opressão. Que vem, é um Deus misericordioso, é um Deus que é paciente, que trabalha incansavelmente em nós, por meio de outras pessoas. O Tim Keller, no seu comentário de Juízes, ele diz assim: se lermos esse livro da Bíblia como um relato histórico que mostra Deus trabalhando para resgatar seu povo, indigno em meio à confusão causada pelo pecado, e para livrá-lo dela, ele ganhará vida em nosso coração e em nossa mente, e influenciará as circunstâncias da nossa própria vida. Por que Juízes conta a história do Evangelho? Porque a humanidade vira as costas para Deus, a humanidade acha que pode seguir os seus próprios conselhos, aquilo que acha reto aos seus próprios olhos, e aí Deus toma a iniciativa e manda um libertador que nos liberta da condenação eterna, e é um juiz que aponta, os juízes apontavam para um Jesus que viria e seria o libertador definitivo. E aí esse libertador, ele traria a solução definitiva para o nosso pecado, e esse libertador, ele viria para reinar na nossa vida, para governar a nossa vida, e para que a gente pudesse desfrutar de uma vida plena por meio de Jesus. Então o livro de Juízes, ele aponta para o Evangelho. Ele fala assim: olha, se nós andarmos segundo nossas vontades, segundo aquilo que a gente acha reto, a gente vai se dar mal. A gente precisa da intervenção de Deus na nossa vida. Aponta para o nosso fracasso, para a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa certa com as nossas próprias forças. E por isso precisa vir Jesus, morrer na cruz, como libertador definitivo, como resgatador, e que ele venha reinar na nossa vida, conduzir a nossa vida e comandar a nossa vida. Então isso é o que a gente vai ver, é um preparo para tudo que a gente vai ver no livro de Juízes. Eu falei um pouco brincando, mas é sério. Leia o livro de Juízes, porque vocês vão conseguir absorver muito mais sabendo daquilo que está acontecendo. Então, olha, tem 2 semanas até a próxima aula. Se você ler um livro inteiro uma vez por semana, até a próxima aula, quando o Du chegar aqui para dar aula, vocês vão estar familiarizados com tudo aquilo que a gente vai ver, e até dá para ir mais profundamente no livro, porque a gente precisa contar coisas que são básicas ou que estão escritas ali no livro.
Combinado? Posso fazer uma aliança com vocês aqui? Uma aliança danística? E aí, então, daqui a 2 semanas, o Du promete trazer uma boa aula e vocês prometem trazer 2 leituras, se possível de versões diferentes para ajudar, do livro de Juízes, e aí a gente vai ver como vai dar essa aliança na próxima aula. Vamos orar para a gente terminar? Deus, obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz e a gente pode ver isso só lendo uma introdução do livro de Juízes, Pai. O quanto a gente necessita de Jesus como nosso resgatador, o quanto a gente seria perdido, Deus, e fracassado sem a Tua intervenção na nossa vida, Pai. Obrigado pelo livro de Juízes, Deus, e que esse livro seja instrumento do Senhor para moldar o nosso coração, para nos transformar, nos fazer cada dia mais parecido com Jesus Cristo, Pai. Que a gente adquira conhecimento aqui, que a gente saiba realmente olhar para o livro e saber explicá-lo, e saber lê-lo, Pai, mas que a gente saia aqui desafiado, será cada dia pela Tua palavra, que é como uma faca de 2 gumes, Deus, que penetra e alcança o nosso coração, Deus. Eu peço isso, Deus, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.